Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, né? Não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele foi afligido, tiranizado, na tradução judaica, e assim não abriu sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. São duas, não é? Duas traduções. Aqui, ó, Nagash, Verru, Aner, Velor, Ipetar, Paive, Kacê, Ioval, Urrahel, Lefnei, Gazer, Zeira, Nilo, Iptar, Pive. Essas duas traduções são razoavelmente semelhantes com relação ao contexto. O remanescente de Israel foi massacrado como a imagem de uma ovelha sendo abatida. Veja, aqui é um simbolismo comum que vai ter no Taná. Zacarias 11, do 4 ao 7, traz uma referência. Assim diz Adonai, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos os compradores as matam, e não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem bendito seja Shem, pois tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Eu não terei mais piedade dos habitantes dessa terra, diz Hashem. E eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo, e na mão do seu rei. E eles ferirão a terra, e eu não os salvarei das suas mãos, da sua mão. Pois apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim duas varas, uma chamada Hesed e outra e chamei de Gevurá. E apacentei essas ovelhas através dessas duas varas. Salmos 44, 12 ao 23, né? 12 e 23. Tu nos integraste como ovelhas para servirmos de alimento e nos espalhaste entre as nações. Pois é por tua honra que somos mortos todo o tempo e somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui o Salmo 44 vividamente retrata as opressões recorrentes e perseguições ao povo judeu no exílio, com Israel pedindo forças para suportar as aflições até a esperada redenção. O fato de o povo judeu ter sofrido através dos pecados das nações é dificilmente contestável. No entanto, apesar de todos os problemas que se abateram sobre o povo judeu ao longo da sua história, sempre existiu um remanescente justo que nunca culpou a Deus pelos seus problemas. No que diz respeito à sua relação com Deus, que estava em causa, não houve nenhum ressentimento, e apesar de terem sido levados para a morte e ao aniquilamento, permaneceram mansos como ovelhas. Não é curioso que os judeus despojados fossem exterminados e abatidos nos campos de concentração nazistas. Uma pergunta aqui. Quando eles eram levados em filas para a morte nas câmaras de gás, para os muros de fuzilamento, tudo que tinham em seus lábios era a declaração de fé no Shema. Pergunta: Israel, como servo sofredor, como essa ovelha que foi levada ao matadouro, né? Se encaixa em Isaías 53:7? A resposta é que sim.
Vamos então aqui a Isaías 53:8. Tradução cristã. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Pela opressão, pelo juízo foi tirado, e a sua geração quem mencionará? Pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, eles foram atingidos. Maltser, Memashefat, Lekar, Veat, Mi, Ishur, Reha, Ki, Zer, Mearetz, Raim, Mi, Fechar, Ami, Negar, Lamor. Está chamando atenção aqui para essas letras sobrinhadas. Aqui a gente tem uma questão pela, não é? O por, aí pela e ele. E aqui a gente tem uma questão pela causa das transgressões, e aqui é a terceira pessoa, não é? Aqui a terceira pessoa do singular e aqui do plural. Veja, vamos então entender isso como funciona. Com exceção da última frase do verso, as duas traduções são razoavelmente semelhantes. Primeiro problema é com a extensão por causa, tradução judaica, e pela, tradução cristã. São termos não equivalentes, como foi visto e resolvido no versículo 5 acima. O segundo problema é a tradução da palavra hebraica lamor. Tem um significativo impacto no contexto do verso. A versão judaica traduz a palavra como eles, plural, enquanto a versão cristã traduz como ele. Na tradução judaica, o contexto aponta para uma nação que foi atingida. Na tradução cristã, o contexto passa o entendimento que o indivíduo foi afligido. Dado que ambas as versões não podem ser válidas simultaneamente, é importante determinar qual delas está correta. Se a que está no singular, usando aqui, não é? Essa parte aqui, mi, fechar, e depois a palavra lamor, ou a que está no plural, aqui. Então, o foco aqui, olha, é a palavra lamor, não é? Um olhar mais atento na palavra lamor ajuda a resolver esse problema. Um bom dicionário hebraico irá identificar a palavra lamor como um sinônimo para a palavra lahem, ou seja, eles mesmos, para eles mesmos, né? Eles têm, particularmente no hebraico bíblico, né? A particularidade dentro do hebraico bíblico. A figura VB1 mostrará a imagem de uma página de um dicionário hebraico, onde se pode verificar tanto o termo lamor como lehem, em destaques sinônimos. Esse dicionário aqui é Mialef Altav, né? Milon Ivri, Shimushi, enfim. Então veja, a equivalência de lamor e lehem em um dicionário hebraico. Veja, lamor, e aqui a palavra lehem, não é? Eles são equivalentes, tá vendo? Então, eles são a mesma coisa, como é explicado aqui em cima. Lehem e lamor, ou ao contrário, lamor e lehem, como está aqui nesse dicionário hebraico. Da mesma forma, um bom dicionário hebraico-português tem a tradução correta da palavra lamor. A figura, veja aqui, B2A e a figura V2B mostrarão a porção de um dicionário hebraico-português, onde alguém poderá verificar que lamor e lehem em destaque são sinônimos e que a tradução portuguesa de lemor ela é poética e serve tanto para eles quanto a eles. Aí veja aqui então, vamos ver aqui em destaque, né? A palavra lemor, ó, a eles, não é? Então, bem claro aqui em português, ó, nós temos aqui várias outras palavras, né? Estudiosos, eruditos, tudo aqui, olha. Então aqui a gente tem a palavra lemor, ainda que esteja bem apagadinho, lamed, mé,
e o vav aqui, né? Esse vav, né, com pontinho em cima, então ele se torna é, uma vogal aqui. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Figura B2. O termo larrém do dicionário hebraico português. Agora sim, ó, a gente viu a palavra lamor, que é a eles, né? Serve tanto a eles como para eles. E agora a palavra é larrém, para eles, a eles. Muito bem. Isso está tudo descrito. Veja, um estudo da palavra lamor também confirma que ela também é um sinônimo de larrém, como é explicado nas escrituras hebraicas. Veja, a tabela VB3 mostrará todas as 55 ocorrências da palavra lamor na escritura hebraica. A primeira acontece em Gênesis 9, 26 e 27. Vamos acompanhar uma a uma, ou pelo menos onde tiver mais versículos, a gente não vai ver tudo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conferindo tudo isso. E acredito, não é, que um início aqui já dá para a gente já perceber, não é, que essa palavra realmente, ó, Bereshit, a gente tem a palavra lemor, né? Vaiomer, Baruch, Adonai, Elohim, Shem, Vehi, Kina, Aved, Lamor. A mesma palavra que está lá. E veja como vai ser a tradução. E ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Shem, de Canaã, e seu escravo. E continua: Que Deus amplie Jafé e habite em tenta, e que Canaã seja, de novo, aqui, ó, Lamor, escravo deles. Tá vendo? Muito bem. Até mesmo o Google, que não é muito bom de tradução, né? Muita coisa sai errado, então tem que ter muito cuidado com a tradução do Google, né? Tem que se ter uma habilidade aqui para você, não entender. Veja, a palavra Lahem é eles, né? Como está descrito lá. E a palavra Lamor, como está lá, já vai ser identificado de forma diferente. Por isso tem que se ter cuidado, não é? A gente já está com muitos erros para consertar. E então, veja, a palavra Lamor, em português, viu, já não foi traduzida. Por isso que tem que se ter dicionários, não é? Muito bem. Então, veja, aqui na nossa Constituição, então a gente vê que a palavra Lamor, ela está sendo aqui, olha, não é? A gente tem a partícula lambda, que é para, né? Para, em, etc. Então, e lá embaixo, é, vai dizer aqui, ó, primeiro flexionado, pronome que significa para eles, tá vendo? Então a gente está fazendo aqui uma comparação, não é, entre o que a tradução cristã e a tradução que está exatamente lá no judaísmo, dentro do Taná. Lá no, deixa eu continuar aqui então, ó, Devarim 32, vamos, 32. Mais uma vez, a gente tem aqui, ó, a palavra lamor, que a gente acabou de ver, que arremete a uma pluralidade, não um indivíduo, não é? Então veja, a videira para eles é Sodoma, das vinhas de Gomorra, as uvas, um crescimento natural dos seus cachos, não é? Então veja, continua tudo sendo aqui falado no plural. Vamos ver agora o 35 aqui, versículo 35. Mais uma vez, aqui, ó, a palavra lamor. Mais uma vez, quando você vê aqui, também serve aqui, ó, como a gente pôde ver na outra vez, lamor, é poético, é para eles, ó, pronome para eles. Agora veja, a terceira pessoa, não é, do plural. Então, aqui, ó, lamor, flexionado, o pronome significa para eles, poeticamente formado aqui de um lâmede, não mostra a outra letra que está aqui. E aqui também há um defeito nessa tradução, que sempre vai acontecer isso, né? Muito, muito bem.
35. Vamos lá, versículo 35. Então, para minha vingança e recompensa, no momento que seus pés vacilam, sim, seu dia de desastre está pronto, o destino corre sobre eles, tá vendo? Para eles, né? Mais uma vez, a gente está fazendo aqui essa construção, não é? Isaías vão ter vários casos. Todos esses casos aqui, 16:4, 23:1, 26:14, 16, não é? 14:16, o 35, 35:8, 43:8, 44:7 e o 15, por 7:15. Então veja, e aqui no próprio 53, 48:21 e no 53:8. Então, essa análise também a gente vai fazer em Abacuque, a mesma coisa. Lá em Abacuque, vamos ver aqui um livro um pouco mais distante, o livro de Abacuque, que está dentro do Tanar, e é um livro de um profeta. Então, Abacuque 2, 7. Diz aqui o seguinte: de repente, a palavra lamor, está aqui no final, de repente seus credores, aí vai estar aqui no singular, né, surgir, e aqueles que lembram, né, você vai acordar e você será despojado, ó, por eles, tá vendo? Então, existem várias referências de que essa parte aqui, ó, sejam em dicionários, não é em dicionários gregos, tá? O cabalista ele não pode ir pelo grego, ó. Essa questão aqui está no plural, não tem nada a ver com uma pessoa. Não tem nada a ver com uma pessoa, mas está no plural. Está falando de uma entidade composta, de um povo composto, né? Então tá. A gente viu algumas referências, isso vai estar também interlim em vários momentos de interlim. Provérbios também, o livro de Jó vão ter várias vezes essa palavra lamor e lamentações também vai ter aqui várias. O estudo do termo lamor se focará agora sobre 11 casos, os 11 casos encontrados no livro de Isaías. Uma vez que foram esses casos que a gente viu aqui em cima, que está destacado em negrito, né? Forte aqui o sombreamento em amarelo também. Encontrado no livro de Isaías, uma vez que representam 20% do total listado nessa tabela aqui. A gente teve aqui, né, uma referência, né, de 55 ocorrências, 20%, né, foi colocado todos nos livros de Isaías, porque são 11 casos que acontecem ali. Então, as citações para cada caso, acompanhando a correta tradução, e as traduções cristãs das frases que contêm o termo lamor. Então a gente vai ver aqui lamor, perdão. As traduções de lamor está em destaque. Vamos ver aqui. Então a gente não vai lá no texto hebraico, a gente já conhece a palavra que está sendo falada, e aí a partir de agora, quando você puder identificar, então você vai ver que essa palavra ela se remete à terceira pessoa do plural e não à segunda pessoa do singular. Veja, nas traduções de Isaías 16:4, se torna um lugar de refúgio para eles. Essa é a tradução correta. Na tradução cristã, serve-lhes de refúgio. Plural também. Aqui em Isaías 23:1, foi a eles mostrados. Na tradução cristã também está no plural. Lhe foi isso revelado. 26:14, Isaías 26:14, colocou, essa é a tradução correta, a qualquer memória deles. Apagaste a lembrança deles, no plural também. Quando o seu castigo vem sobre eles, vindo sobre eles, tradução cristã. Um povo que não servirá de ajuda a eles. Um povo que de nada lhes servirá. Mais uma vez, acompanhando o plural. Aqui, em Isaías 35:8, e será para eles, na tradução, mas será para aqueles.
Aqui no 43:8 de Isaías, os surdos que têm ouvidos. Os surdos que têm ouvidos, plural. 44:7. Deixa-os contar para eles. Anuncia-lhes o que ainda não há de vir, né? Não, ainda não hão de vir, perdão. Então veja, plural, plural. Eles fazem imagens esculpidas e se curvam a elas. Aqui há um chamamento de atenção para um erro que vai estar na própria questão da pluralidade, aqui de um erro, né? Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Ele fabrica uma imagem, está no singular. E aqui essa é a tradução certa, está no plural, porque lá também vai ter a palavra amor. Fez correr a água correr de uma rocha para eles. Fez-lhe correr a água da rocha. Agora, o outro termo que está errado também, conforme o que nós vimos aqui, pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Eles, no plural, foram atingidos. Aqui já vai estar diferente. Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e aí é que no singular chama atenção só para um indivíduo, o que é a tradução cristã. Vamos então continuar aqui. Como os dados da tabela VB4 demonstram em todos os casos, menos 3 deles, não é? A tradução cristã está no plural e é razoavelmente perto do contexto correto. Lá eles traduziram corretamente. Há duas exceções são encontradas em Isaías 44:15 e 53:8. A versão cristã de Isaías 44:15 é problemática, pelo seguinte motivo. O versículo em questão é parte de uma passagem de Isaías do 44 ao 20, onde Isaías denuncia a futilidade de ídolos e ridiculariza o zelo insensato dos idólatras. No texto hebraico, um profeta faz uso alternativamente do plural e do singular para se referir àqueles que adoram e fazem ídolos para si mesmos. Claramente, o contexto está no plural, para ambos. E Isaías está falando de pessoas que fabricam e adoram ídolos. E não a um indivíduo singular, que cria um único ídolo. O uso de substantivo com sentido plural é comum nas escrituras hebraicas. A aplicação do sentido plural do substantivo pesel, que é ídolo, em Isaías 44:15, Vahaya leadam, labae vaikar, mehen, vaiohan, af, hik, veafá, lehen, af, ifeal, el, veishetahu, assahur, e a palavra Pecel vai segade, e a palavra Lamoura aqui no final, veja. Aqui é a palavra ídolo, não é? Que está descrita aqui como Pecel. Muito bem. Uma tradução mais ou menos aqui, não é? É essa. Tudo isso serve de combustível para um mortal. Ele pega um pouco para se aquecer e acende uma fogueira e assa o pão. Ele também faz um deus dele e o adora. Cria um ídolo e se curva diante dele. Então veja, aqui é plural. A tradução aqui está errada, né? Então preste atenção que o que vai sendo continuado. Então vimos a palavra Pecel lá, não é? É uma aplicação do sentido plural do substantivo, que é a palavra ídolo. E um desses exemplos vem também o Salmo 97:7. Apesar de estar na forma singular, o texto hebraico de Isaías 44:17 transmite sem ambiguidade, né? A questão sem ambiguidade, deixa eu botar aqui para vocês, olha, o que é ambiguidade, né? Pode ser uma palavra um pouco mais distante para a pessoa entender, porque não faz parte, né? Veja, é uma propriedade linguística.
A condição é característico condição do que ambíguo. Propriedades que apresentam diversas unidades linguísticas, morfemas, palavras, locuções, frases, de significar coisas diferentes, de admitir mais de uma leitura. Anfibologia, ambiguidade é um fenômeno muito frequente, mas na maioria dos casos, os contextos linguísticos e situacional indica qual a interpretação correta. Estilicamente, é indesejável em texto científico ou informativo, mas é muito usado na linguagem poética e no humorismo. Então, veja, aqui não pode haver esse tipo de questão. Não pode ver aqui, não é ambiguidade. Veja, vamos continuar aqui. Então, a gente viu aqui que alguns exemplos, não é? Não pode, não transmite sem ambiguidade, sem querer colocar outra coisa a não ser o que é. A forma singular do texto hebraico de Isaías 44, 17 transmite, sem ambiguidade, a noção de que o profeta está falando de ídolos de madeiras, deuses inúteis, como feitos e depois, né, adorados. Isso é evidente pelo fato de que as passagens anteriores a que seguem são trazidas no plural. Por conseguinte, veja, no plural. Por conseguinte, a tradução correta deve ser no plural. É interessante notar que mesmo a Septuaginta cristã tem neste verso traduzido no plural. Mesmo lá, na Septuaginta, esse aqui vai estar no plural. E não como está traduzindo das novas versões. Isaías 44, 15 na Septuaginta. Que servirá para o homem queimare, e tendo tomado parte dela, ele mesmo se aquece e queima em parte dela, e esses pães nela, e o restante fazem para si mesmo deuses e o adoram. A versão cristã apresenta uma tradução contextualmente incorreta para essa passagem. E, portanto, o leitor pode ter a impressão errada de que essa aplicação em particular de lemor está no singular e não no plural, dado que Isaías fez uso da palavra. Lamor em 11 ocasiões, porque ele iria, nas 11 ocasiões que a gente viu lá no livro de Isaías, ele usou, né? Porque ele usou dessa forma, no termo plural, mesmo quando, não é? Ele deu ali uma lógica que parecia singular, mas os textos logo depois vão mostrar que está se falando de uma pluralidade, né? De idólatras. E aí a pergunta, por que ele usa de uma maneira diferente aqui, onde ele poderia eventualmente criar uma ambiguidade, só agora? Será que ele queria ser ambíguo quando estivesse censurando a idolatria? Sem apoio da incorreta tradução de Lemor em Isaías 44, 15, a versão cristã de Lamor em Isaías 53, 8, destaca-se como uma exceção peculiar, que promove um conceito teológico cristão e que será abordado na parte 2, ao tratar da perspectiva cristã. Assim, de acordo com fontes confiáveis da língua hebraica, e como demonstrando a partir de aplicações na Bíblia hebraica, a tradução judaica do termo lemor, ou lamor, perdão, com eles é mais correta. Um interessante nuance linguística hebraica adicional suporta lamor como sendo plural e não singular. Existe um sufixo poético aqui que é mor. Tá vendo? Essa questão aqui. Não dá para marcar aqui, mas bem o VAV aqui, né? Muito bem. Então, mor, comumente utilizado nas escrituras no lugar, sufixo mais comum, né? Aqui que vai ter é o rem, geralmente adicionado a verbos e substantivos conjugados na terceira pessoa plural, veja, do gênero masculino. Esses casos ocorrem principalmente em passagens que têm uma estrutura poética. Vários desses casos são encontrados no Cântico do Mar Morto,
Êxodo 15, 1 ao 19, contém os seguintes exemplos. Quando está se passando, né, ali, na travessia do Cântico do Mar, Shira Hashem, né? Então, nós vamos ter lá a primeira palavra aqui, ó, trazendo sempre essa palavra amor no final, né? Ó. E lemor, consumiu-os no plural. Ti lá é humor, né? Tá aqui, ó, ti lá é humor no final. Me fartarei deles, torixemor, né? Mais uma vez, aqui o fragmento mor no final, né? Minha mão irá destruí-los. Kissamor, cobriu-os, tá vendo? Mais uma vez aqui, no final. Tivla Elmou, tragou-os. E Zozemor, veja, mais uma vez aqui, a partícula aqui final, mor, apoderou-se deles. Versículo 17, tudo isso está no Cântico do Mar Morto, né? Tanto tive emor como veta emor, né? Tu irás trazê-los e irás plantá-los. Muito bem. Há várias ocorrências adicionais no Cântico de Moisés em Devarim 32, 1, 43, né, e 43, inúmeros outros casos no livro de Salmos e alguns exemplos no livro de Jó. O ponto importante com relação a esse sufixo mo é que ele também se aplica ao termo lahem, que é a forma da preposição lamed, ou le, que é geralmente para ou a, na terceira pessoa do plural, gênero masculino. Isso é uma combinação de le e o sufixo rem, substituindo-se o rem como mo. O sinônimo lemor, que é poético, é obtido. Isso demonstra que lemor é um termo coletivo que deve, por necessidade, apontar para uma pluralidade e não para um indivíduo. No caso de Isaías 53:8, esse termo aponta claramente para um conjunto de pessoas adorando ídolos e que não é uma específica pessoa adorando um ídolo específico. Como a questão gramatical resolvida, a tradução judaica demonstrada ser corretamente, o significado desse verso pode ser explicado como observado anteriormente. E uma mudança de atitudes da ação ocorre em Isaías 53, 4, 7, como uma nova percepção de grandeza de Israel, e finalmente entendida por elas. Em Isaías 53, 8, as nações, não é, assumem que a iniquidade, veja, de Ami, meu povo, infligiram sofrimentos sobre Israel. Quando o exílio de Israel finalmente terminar, os líderes da nação irão se maravilhar com um povo que sobreviveu a inúmeras expulsões da terra dos viventes. Eretz Haim. A expressão usada frequentemente na escritura para designar a terra de Israel, por exemplo, é essa mesmo, Eretz Haim, terra da vida. Só que a gente sabe, né, que a gente está vendo um documento aqui mais sionista, mais dentro da religião, e a gente sabe que esses conceitos vão mudar. Então, veja, é a terra de Israel, não é? Assim como todo o tratamento desigual e injusto que acompanhou durante o exílio. Este tem sido a experiência de Israel durante seus tempos de exílio. Um pequeno esboço das cenas da história judaica, né, responderá essa pergunta. E aqui a pergunta fica: é Israel, como servo de Deus, se encaixa em Isaías 53:8? Sim, se encaixa. Que Israel? Aqui estuda a Torá, né? Aqui estuda a Torá. Resumo. Agora, do Isaías 53, 2:13 ao 53, 1:8, não é, que a gente está estudando até o momento. Uma análise do verso por verso do texto hebraico, com o auxílio de uma tradução judaica do hebraico, o teste de hipótese formulado na seção 3b continuará como parte da fase da verificação do método científico. O eu lírico das nações, a nova perspectiva que aparece em Isaías 53:1, continua a falar da presente passagem.
com base na sua coerência contextual e os registros históricos. O presente segmento continua a confirmar a validade da hipótese de que Israel, como servo de Deus, e o sujeito no quarto cântico do servo. Os resultados obtidos até agora vão ser resumidos nessa tabela, juntamente com o resultado da análise dos segmentos anteriores mostrados em destaque, que começou em 53, do 13 ao 53,8. Vamos lá. A tradução judaica. Eis que há de prosperar meu servo, ele será exaltado e há de se elevar bem alto. Quem está falando? Deus. Quem é a pessoa aqui? É Israel. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, que não era o de um homem, e a sua figura não era dos filhos dos homens. Quem está falando aqui? Deus. Quem se encaixa aqui? Israel. Assim ele fará com que muitas nações se admirarem, depois os reis calarão perante ele, porque verão o que jamais lhe foi previsto, e perceberão que nunca havia escutado. Deus está falando, sim, Israel se encaixa aqui. Quem acreditou no nosso relato? Quem acreditou na Torá? E no braço de Hashem, quem foi revelado? Quem pergunta às nações? Quem se encaixa aqui? Israel. Porque com essa história toda de cristianismo, eles foram nessa fé aí e destruíram, mataram as pessoas que estudavam a Torá, cabalistas, judeus, e qualquer um que tivesse uma nomenclatura de judeu por conta da Torá, não é? Porque a fé deles era naquele ídolo, não é? Então veja. Mas ele subiu como uma lactente diante dele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem glória para que notássemos, e nem aparência para o que desejássemos. Quem está perguntando aqui? As nações. Quem está falando? Eles. Sim, aqui se encaixa Israel, que maltratou todos os estudantes de Torá, e até mesmo os judeus, que são os guardiões da Torá. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado enfermidade, e como alguém de quem se esconde o rosto. Nós o desprezamos e não o consideramos. Foi isso que as nações fizeram com o povo de Israel. Quem? As nações. É Israel que se encaixa aqui. Certamente ele levou as nossas enfermidades e nossas dores, suportou, e nós o tínhamos como alguém abatido, ferido de Deus e oprimido, porque falaram lá no Novo Testamento que Israel é um povo maldito, não é? É o que a gente vê aí. Quem falou isso? As nações. Quem se encaixa aqui? O povo de Israel. Muito bem. Continua. Ele foi profanado por causa das nossas transgressões, oprimido por causa das nossas iniquidades, a disciplina que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu ferimento, os ferimentos dos sábios de Torá, não é? Então, veja, as nações estão falando aqui. Quem é que se encaixa aqui? Israel. Todos nós, como ovelha, nos desgarramos, nos desviamos, cada um pelo seu caminho, o Senhor afligiu sobre ele e aceitou as suas preces, veja, e, não é? Ele aceitou as suas rezas. Não, a questão de afligiu aqui é que ele aceitou as rezas pelos pecados de todos nós. Quem está falando? As nações. E quem é o personagem aqui? Israel, todo estudante de Torá. Todo aquele que é cabalista, todo aquele que entendeu o que é Torá. Ele foi afligido, tiranizado, e ainda assim não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Quem? As nações perguntam aqui. Quem se encaixa aqui? Os estudantes de Torá, como Rabi Akiva, que morreu moído pelos romanos, não é? E não abriu a boca. Quantos sábios morreram, não é? Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e sua geração quem mencionará? Pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Veja, do meu povo, eles foram afligidos. De outro povo, as nações. Sim, é Israel, os estudantes de Torá.